Boa noite, igreja. Eu quero convidar você para fechar novamente os olhos e para nós orarmos, porque esse tempo é um tempo de Deus também, mas a gente se distrai, né? Eu tinha falado para Lu continuar com aquela música de adoração, mas glória a Deus. Feche teus olhos. Paizinho, nós queremos te louvar, porque o Senhor já está aqui. E o Senhor começou fazendo no meio do louvor. Eu te louvo, Deus, porque o Senhor não veio apenas o Senhor com o seu trono, mas havia anjos aqui, exército de anjos cantando juntos, Pai. Pai, eu posso te dizer porque eu ouvia, Pai, os anjos cantando. Papai, muito obrigado pela tua presença aqui, pela tua presença sobrenatural. Nosso coração se alegra com isso, Pai. Em nome de Jesus, ministra o coração. Papai, não queremos ouvir o que vem massagear o nosso ego, aquilo que alegra o nosso coração. Nós queremos ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. E nós abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente. Tu tens toda a liberdade aqui, Pai, em nome de Jesus, amém. Quando a Lu começou a cantar essa música do Santo, Santo, eu tinha pedido antes para ela que música que eles iam cantar. E quando ela me falou do Santo, eu falei, essa dá para vocês cantarem por último? E ela falou, sim, a gente já tinha deixado por último. Eu falei, glória a Deus. Como Deus é precioso. Eu não conversei nada com a Lu, e a Lu teve essa música, eu creio que inspirada pelo Espírito Santo, para cantar nesse momento. E Deus foi tão precioso comigo, que enquanto cantávamos essa música adorando a Deus, eu ouvia uma canção, a mesma canção, sendo cantada num outro tom. Alguém chegou a ouvir? Alguém chegou a ouvir? Ouviu? Num tom diferente, dava para discernir, definir, assim, os daqui que estão cantando, e esses não são, esses são dos céus. Os céus estiveram já aqui, amém? Então, quando eu disse que o Espírito Santo está aqui, tudo ele combina, ele sabe. Ele estava na minha casa, ao mesmo tempo que ele estava na casa da Lu. Ele sabia o que estava sendo preparado e ele trouxe o coração da Lu. Há 2 semanas, veja que tudo foi direcionado nisso. Há 2 semanas
o Espírito Santo me despertou para orar por algumas coisas específicas. E era para orar por arrependimento. E eu entrei em jejum nessas 2 semanas. E tem um grupo que vem comigo orar toda a tarde. Eu comentei com eles o que estava no meu coração. E eles entraram comigo em jejum e em oração. E o que o Espírito Santo me levou nessa 2ª semana? Eu tinha preparado uma palavra que estava no meu coração já há algum tempo. E é uma palavra que queima no meu coração. Mas, quando eu fui sentar para colocar essa palavra, que eu gosto de escrever, porque senão eu esqueço, aí o Espírito Santo falou no meu espírito: não. Você vai falar sobre santidade. Eu falei: uau! Você vê que a gente ora por tantas coisas, a gente fala de tantas coisas, mas a gente fala tão pouco de arrependimento dos pecados e por santidade. Então essa palavra começou quando eu, chorando na presença de Deus, eu comecei a dizer: Deus, eu estou inconformada com a igreja aqui na terra. Eu estou inconformada com as coisas que acontecem lá fora. Está terrível abrir os ouvidos para ouvir o que acontece lá fora. Eu creio que essa inconformação era o Espírito Santo que trazia uma indignação. Eu dizia: Deus, eu estou indignada, mas o que eu posso fazer? Só eu, o que eu posso fazer? E eu estava orando, e eu comecei a dizer para Deus: Deus, nós oramos tanto por um avivamento, e eu olho para as igrejas e parece que tudo está se esfriando mais. Porque avivamento, meus amados, não é aqueles movimentos que nós vemos. Aqueles movimentos de 10.000 pessoas, 8.000 pessoas, que os músicos vão lá, cantam músicas de adoração, mas que é frio. Você não vê nada acontecendo no meio daquela multidão. E eles saem dali, eles continuam vivendo as mesmas coisas. E eu comecei a buscar sobre avivamento. E nós sabemos, eu não preciso entrar a profundo isso, porque não é sobre isso que eu vou falar, é sobre santidade. E eu comecei a buscar como eram aqueles avivadores, avivalistas, de antigamente, de lá de 1700, 1600, 1900, como que eles faziam aquele grande movimento espiritual. Se eles não tinham um microfone, eles pregavam para multidões sem um microfone, e o avivamento caía sobre, e o arrependimento vinha, e havia mudança. Falei: Deus, como que é isso? Me dá uma luz. Eu não quero viver o que o povo prega de avivamento hoje. É muito frio, é muito gelado. Isso não toca o meu coração, Deus. E muitas coisas Deus foi falando nessa caminhada. E aí eu ouvi bem a voz do Espírito falando no meu espírito. O avivamento não é arrependimento. E nós pregamos arrependimento, mas nós não nos arrependemos na realidade. O avivamento é santidade. O avivamento, grave no teu coração isso. O avivamento é santidade.
Sem arrependimento não haverá santidade. Então nós buscamos o arrependimento, mas hoje falamos do arrependimento. Parece que essa palavra ficou tão vulgar que, sim, me arrependo, mas não faz nada no coração. E está tão difícil. Você vai buscar as pessoas, as vidas para o Senhor. Você fala do batismo, do arrependimento. Você fala do amor de Jesus. Parece que as pessoas vêm, se achegam, mas não permanecem. Parece que não tem mais sabor o Evangelho. E isso tem trazido uma indignação. De eu perder o sono, de eu não conseguir dormir. E quando eu entrei nesse jejum, eu tive uma direção do Espírito Santo, que essa semana que acabou hoje, né, amanhã começa outra, nós nos reuníssemos, mas a gente direcionasse a nossa oração numa outra linha. Então, segunda-feira, nós só choramos pelas famílias da nossa cidade e pela nossa cidade, nos arrependendo de tudo que nossa cidade tem praticado. Terça-feira, então nós tínhamos célula, não nos reunimos. Quarta-feira, a gente orou na mesma direção, pela nação. Acho que foi pela nação, o Brasil, onde que estão os intercessores. Foi pela nação, o Brasil. Não, segunda só foi pelas famílias. Terça-feira foi pela cidade. Quarta-feira, quarta-feira pela cidade. Quinta-feira nós oramos pela nação Brasil. E sexta a gente veio só agradecer a Deus. Gente, Deus trouxe choro, Deus trouxe dor. Quinta para sexta-feira, Deus trouxe tanta dor, tanto choro de arrependimento, que eu, na sexta, acordei, eu estava toda doída. Eu estava fora, parece que de mim, de tanto que doía o corpo, de tão grande que foi a guerra. E hoje eu chego aqui, o pastor falou lá no horário que nós estávamos orando, vamos orar pela nossa nação. Ele já tinha falado com os irmãos, mas eu falei para ele, vamos lembrar de orar também por Israel, que está acontecendo umas coisas lá novamente, uns bombardeios lá. E aí Deus vem e fala o tempo inteiro aqui com quem subiu, sobre avivamento, sobre santidade. Porque quando você canta e você declara que Ele é santo, 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 você está declarando a santidade de Deus. E eu queria começar com a palavra em 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, vai gravando no teu coração. Fizer o quê? Se humilhar, orar e buscar a minha face. Vamos voltar novamente? Se meu povo, quem são o meu povo?
que se chama pelo meu nome. Ó, a responsabilidade. Você diz que é você. Que se chama pelo meu nome. Fizer o quê? Se humilhar. Quem precisa se humilhar? Por que você precisa se humilhar? Porque o orgulho cresceu muito dentro de nós. Se humilhar, orar, buscar a minha face. Olha, ele deixa primeiro um mandamento, uma ordem. Aí depois ele diz o quê? Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Você pode estar dizendo assim, o que tem a ver com santidade? Eu não disse nenhuma vez santidade ali. O que ele está mandando nós fazer? Se humilhar, orar, pedir perdão. Quando ele diz ali, orar, buscar a minha face e se converter. Vamos mudar essa frase? E se arrepender dos seus maus caminhos. Ele diz, então eu ouvirei dos céus. Então eu mudarei o olhar. O que eu preciso? Afinal de contas, o que eu preciso mudar? Deixa o Espírito Santo ir falando o teu coração. Todos nós temos coisas para mudar. E eu quero eu deixei só duas passagens, para a gente começar a ver sobre santidade. A outra passagem é lá em 1 Pedro 1, 15 e 16. Ele diz, portanto, escrito está, sede santos como eu sou santo. Ele manda nós nos humilhar, ele manda nós nos arrepender dos nossos maus caminhos. Por quê? Porque ele quer que nós sejamos santos como ele é santo. Portanto, 17, e se invocai, eu deixei de fora o 15, é o 15 e o 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todas a vossa maneira de viver. Aí depois ele diz, sejais santos como eu sou santo. Como ser santo? Como é a maneira de viver, vivendo o bem. O que é pecado, afinal de contas? Depende como você define o pecado. Quando nós conhecemos Jesus e nós começamos a andar com Ele, nós achamos que pecado é matar, roubar, trair, mentir. Nós achamos que esses são os pecados. E alguns outros. Mas quando você conhece Deus, e quando você começa a ter fome da santidade dEle, você começa a se aproximar dEle, você vai para o teu quarto todo dia, porque aonde Ele se revela a você, a tua pessoa, aqui Ele vai falar com você. Mas aqueles, como diz o pastor Antônio Cirilo, aqueles buracos do nosso coração, que para alguém são uns buracos muito grandes, que tem trevas lá dentro,
Porque nós não deixamos a luz entrar para mostrar o que nós guardamos lá dentro. Essas trevas me faz e me impulsiona a desejar aquilo que não é santo. Mas quando eu vou à luz da palavra, porque ela é a verdadeira luz, e ela começa a mostrar esses buracos que eu guardo, que eu escondo sujeira. E eu quero dizer para você que a unção de Deus não vem sobre vasos sujos. A unção de Deus, ela vem sobre vasos limpos, vasos puros. Aí ele vem com a santidade. Não adianta eu clamar por santidade e eu ter o meu pecadinho de estimação ali dentro do meu coração. E ali eu estou todos os dias admirando Ele, desejando Ele, amando Ele. Que a santidade de Deus não vem. Porque eu acho tão precioso esse nosso Deus, que Ele conhece até o pulsar do nosso coração. Ele conhece, sabe quando você está aí e de repente está ali, distraído. Principalmente mulheres dentro de casa, estão dentro de casa trabalhando, estão distraídas. Chega alguém da casa, o marido, o filho, põe uma música, sabe aquela música que te faz parar? Por que essa música te faz parar? Uau! Você ouviu alguma coisa que fala sobre o teu amado. Você parou. Quem já foi apaixonado ou ainda é apaixonado, sabe que conhece o caminhar do seu esposo, o caminhar da sua esposa, conhece o olhar, sabe se está bem ou não está mal, conhece tudo. Sabe dos gostos. É essa intimidade que Ele quer que nós temos com Ele. Porque Ele tem conosco. Ele sabe, Ele nos conhece pelo nosso caminhar. Ele nos conhece pelo nosso pensar. Quando as batidas do meu coração batem muito mais forte por algo que não é Ele, como fica o coração do meu amado? Quando o teu coração anseia e deseja aquilo que não é luz. Nós estamos vivendo no tempo que não dá mais para brincar com o pecado. Não dá mais ter pecadinho de estimação guardados em nossos bolsos, em nossos buracos secretos. Eu tenho orado, Deus, nós queremos um avivamento. Nós, não sei você, mas eu aguardo desesperada por esse avivamento. Porque quando vier o avivamento, quando a santidade que atrai o coração de Deus, que atrai o céu, porque é a santidade que abala os céus. Não é o teu discurso. Não é o que você sabe, o quanto você sabe da Bíblia. Não é o que você vai buscar em alguns outros ministérios, porque você acha que lá tem mais poder, porque a música é melhor, porque cantam melhor, porque falam talvez melhor, não sei. É aonde você foi chamado. Você ser zeloso com aquilo que Deus te colocou na mão. Deus não te colocou, eu vou falar de nós aqui. Deus não te colocou aqui só para você fazer número.
acrescentou mais um filho, FUVI, da igreja FUVI, filho de Deus. Não. Porque nenhuma placa da igreja vai subir para o céu. Sabe quando você vai chegar lá no céu? O que você vai prestar conta? É aquelas vidas que você resgatou do inferno. Você já sonha com a multidão que virá se achegando quando você entrar no céu? A multidão que virá se achegando, que você vai dizer, mas eu nem lembrava, eu nem sabia, eu só falei uma vez. E olha, está aí, entrou no céu. Esse é o teu galardão. Você vai ter um galardão. Mas às vezes nem galardão teremos. Porque nesses dias, a forma que as igrejas têm vivido, nós estamos tão conformados, nós estamos tão descansados. Não há dor pelo pecado. Se eu não estou pecando, mas eu sei que irmãos estão pecando, eu sei que a igreja em Pato Branco tem pecados, eu sei que a cidade está em pecado, e eu não senti nenhuma dor, tem alguma coisa errada. Vai checando o teu coração. Diga para o Espírito Santo, como é isso? Porque quando esses que nós não choramos por eles estiverem no inferno, não é essa coisa que a gente tem ouvido lá fora que causa tanta dor no nosso coração. É muito pior. É incomparável com isso. E você ouve as pessoas dizendo, é o inferno, parece o inferno. Não, isso não é o inferno. O inferno é muito pior. Se um demônio perturbando você é terrível, imagine o inferno todo. Como fica aquele ambiente. E Deus está nos dando ainda a chance. Ele ainda não retirou o Espírito da terra, o Espírito Santo da terra. Nós temos o Espírito Santo que nos ensina, Ele é o nosso professor, Ele nos dá direção, Ele nos consola, Ele nos ajuda. Mas nós não valorizamos o que temos. Pensa comigo, valorizamos tão pouco. Pensa só em algo que eu vou dizer. Eu não quero ofender ninguém. Eu quero que você pense. Não sou eu que estou falando. Se a gente fizer uma festa aqui, bem grande, e convidar, nossa, cidade toda vem para ser deliciada a festa. Agora, quando é um culto, quando é um culto de oração. Ah, não, culto de oração, pelo amor de Deus. Ah, não. Não sei, mas eu não gosto. Gente, o que é oração? É um relacionamento. Você imaginou chegar para o teu pai? Você imaginou, Adelir, a tua filha chegar para você e dizer assim, ah, não, hoje eu vou ter que conversar com meu pai, ir lá para conversar com meu pai. Ah, isso ninguém merece. Ah, eu não gosto. Você imagina como ficaria o coração do Adelir? E por que nós não pensamos nisso com o nosso pai? Por que nós ficamos tão focados nas coisas passageiras, que elas vêm e passam tão rápido?
A Bíblia diz que a duração de vida de um homem pode chegar aos 90 anos, 80, 90 anos. Estava lendo ainda essa semana sobre isso. Mas o que se torna? Cansaço. 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 E a eternidade é para sempre. A eternidade é para sempre, amados. Isso tem que ter fogo em nosso coração. Quando você ora pelo fogo do Espírito, o que você imagina? Que vem algo e fica queimando, e você vai ver faísquinha saindo do teu coração assim? Não. Amados, muitas vezes nós oramos por coisa que nós nem sabemos o que estamos orando. Quando você ora por fogo, começa a vir um queimor no teu coração e uma indignação pelas coisas erradas. E você não consegue ficar quieto, acomodado, dormindo, descansando. Pensa comigo mais uma vez. Se Jesus tivesse que voltar, pelo quanto de relacionamento que você tem com Ele todos os dias, você acha que Ele voltaria? Você acha que você já abriu o caminho para Ele voltar? Quantas vezes você orou essa semana? Quantos minutos você tirou para adoração, para gratidão? Quantas vezes você chorou na presença de Deus, dizendo: meus filhos não estão aqui comigo, eu estou inconformado com isso, eu estou inconformada com isso, eu não aceito isso. Tua palavra me deixa por promessa que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Onde eles estão, Deus? Quantas lágrimas você derramou pelos teus filhos? Ah, não. Meus filhos estão muito bem com Deus. A Bíblia diz: você que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Você que pensa, cuide para que eles não caiam. Quantas vezes você parou para ler a Bíblia essa semana? Que relacionamento eu e você temos como corpo, como igreja, como noiva? Como é o relacionamento de uma noiva e um noivo? O noivo apaixonado pela noiva, o noivo preparando o evento, o maior evento, que até hoje não aconteceu e não acontecerá. Vai ser o evento da volta de Cristo. Quando Ele vier buscar a sua noiva, quando a sua noiva subir com Ele. E o noivo ali preparando, preocupado com a sua noiva. E a sua noiva distraída, com os shoppings, com os jogos de futebol. A sua noiva distraída. Deixa para lá. Nem as vestes ainda, ela não se preocupou em trocar. Está ainda com as vestes sujas. Foi aceita pelo noivo como noiva, mas não se preocupou que como noiva, noiva de Cristo, do Senhor, do seu Rei, com Ele eu ando de qualquer jeito.
posso me arrumar, posso gastar o que não tenho para deixar minha estética bonita, para que todo mundo me veja. Posso malhar, para que eu tenha um corpo, um físico, para que todo mundo me veja. Mas vou passar a eternidade mesmo com ele. É para sempre. Então deixa eu curtir um pouquinho essas coisas daqui. Ah, Deus, é muito sério. Santidade é pureza. Santidade é a pureza de Deus. É ser separados para Ele. Eu e você fomos separados para Ele. Ele nos chamou para fazermos parte da sua família. Ele nos chamou para andarmos em santidade. Em Hebreus 12, 14, ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sério, né? A gente diz, a gente fala, a gente entende que a palavra de Deus em nossa boca se tornou algo vulgar. Isso que me causa uma indignação. Ele diz que é para nós seguirmos a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu quero dizer para você, você que está sentado nessa cadeira, não importa quanto tempo faz que você está vindo na igreja, você não é mais inocente. Você não é mais inocente. Não deixe de querer saber tudo que Ele fala na sua palavra, que é para você, como é para mim. Não deixe de buscar. Precisamos de santidade, precisamos de arrependimento, mas não conseguimos nos arrepender, não conseguimos perdoar aqueles que estão junto com o nosso olhar. E aí nós vamos para Deus e pedimos perdão, para que Deus nos perdoe dos nossos pecados. Ele nos ensina a nós perdoarmos como Ele perdoa. Agora eu pergunto para você, o teu coração tem liberado perdão para os teus ofensores que têm ofendido o teu coração, como Deus te perdoa? Se você não perdoou, perdoe. Porque sem santificação, sem santidade, é mentira nós dizermos que nós estamos com Deus. É mentira. Precisamos de santidade. E a todos os dias. Não é o quanto eu tenho de caminhada com Deus. É o quanto eu já me rendi a Ele. O quanto eu já morri por mim. Para que Ele viva em mim. Para que Ele cresça em mim. Para que eu saia de cena. E para que Ele apareça. O quanto eu tenho desejado. O quanto eu tenho fome de Deus. Nós cantamos que temos fome de Deus. Quanto de fome eu e você temos por santidade?
por pureza. Aquele que é puro, que é santo, ele é parecido com Deus. No peso da sua palavra, da sua voz, você reconhece que é diferente. No olhar você conhece que é diferente. No caminhar você conhece que é diferente. Até onde nós já andamos com Deus e não tivemos coragem de pedir perdão? A santidade, ela é agressiva contra o pecado. Aquele que anda perto de Deus, aquele que cola em Deus, é bem difícil cair no pecado, porque a luz dele é tão forte, que antes do pecado se aproximar, ele já mandou embora. Mas aquele que anda distante de Deus, que pouco lembra de Deus, não tenho tempo. Essa palavra me dá porque você fala com as pessoas, não tenho tempo, não dá tempo, meu tempo se foi, meu Deus, não consegui fazer nada, não tenho tempo. Sabe por quê que eu e você não temos tempo? Porque o melhor do nosso tempo nós não entregamos para Ele. Eu levanto sempre de madrugada, de manhã, bem antes do meu horário de trabalhar, porque as minhas primícias do meu dia é dele, é a entrega que faço para Ele, e o meu dia rende, e o meu dia é diferente. Claro que tem dias que parece que fica mais travado, mas imagina se eu não tivesse levantado e não tivesse tido esse tempo com Ele. Como ia ser? Muito pior. E Ele está dizendo: prostrai-vos diante de mim, arrependei-vos, humilhai-vos, orai. Fale para mim. Fale para mim. É ruim você falar para Deus o teu pecado? É bem mais fácil você falar para Deus o teu pecado e Ele vem e te perdoa, do que você ser descoberto do teu pecado e ser exposto pela vergonha. E se não for, você pode manter ele escondido, como o pecadinho de estimação. Mas os que não são santos não herdarão. Os que não são santos não estão escritos no livro da vida, no cartório do céu. Não estão. Você imaginou frequentar uma igreja toda a tua vida e chegar lá no momento, Deus dizer: eu não te conheço. Não dá mais para voltar para trás. Não dá mais para pedir perdão. Deus ainda está falando conosco. Deus ainda ministra os nossos corações. Deus está dizendo para você nessa noite: eu não quero você do meu lado. Eu quero que você aprenda a entrar no meu coração. Como Davi orava. Davi dizia: eu quero estar no meio do teu coração. Como é estar no meio do coração de Deus? Eu estou buscando porque eu quero chegar lá. Escutar as batidas do coração dele. Ouvir a voz dele. Você deseja isso?
O Espírito Santo falou alguma coisa com você? Ou Ele está ministrando somente no meu coração e no coração daqueles que têm vindo orar aqui? Eu tenho glorificado a Deus por esses homens e por essas mulheres, que frio, chuva, eles estão aqui. Às vezes eu me atraso 5, 10 minutos, eles estão lá fora, no frio, esperando. Isso é fome, isso é sede, permanecer, não sair do lugar, permanecer no teu quarto de escuta, permanecer buscando. Ele vem, Ele vem. Quem tem um lugar que todo dia passa tempo com Deus, o mesmo lugar, sabe que aquele lugar parece que tem um imã que puxa você para dentro daquele lugar. É ou não é? Quem faz isso? É ou não é? Esse é o lugar secreto, você e Ele. Ele e você, porque Ele também entra no secreto contigo. Eu quero convidar você para ficar de pé. Feche os teus olhos agora. Diante disso, qual é a tua postura com Deus? Como você quer permanecer? Qual que é a tua postura com Deus? Permanecer sentado, descansando? Permanecer de pé distraído? Ou permanecer de joelho? Eu quero convidar você, agora, nesse momento, ali onde você está. Qual é a postura que você vai tomar a partir desse momento, dessa palavra? Se você pensou, eu vou continuar sentado, então permaneça sentado. Se você está de pé, permaneça sentado. Não adianta você fazer o contrário do que o teu coração quer, porque você é dominado pela tua vontade. Não existe demônios que te tiram do lugar da onde você diz, daqui eu não saio. Se você decidiu permanecer em pé como um passo, fique de pé. Agora, se você entendeu que você precisa dobrar os seus joelhos em arrependimento, há coisas que você não tem feito. Eu não peco, Nair. Eu não faço nada errado. A Bíblia diz que quando nós nos achamos que nós não temos pecado, nós já estamos pecando. Eu passei muito tempo essa semana de joelhos, chorando na presença de Deus, me arrependendo, pedindo perdão a Ele. Qual é a tua posição agora? Não pense que os céus não estão vendo, é sério. Não pense que os céus não estão de olho em você. Quando você diz eu me prostro, não é apenas o teu coração que vai se prostrar, é o teu corpo que vai se prostrar diante de Deus. Você não é só o espírito, você não é só o físico, você não é só a alma, as emoções, você é corpo, alma e espírito. Você não saiu ainda desse corpo. Quando você diz para Deus, eu me prostro, tudo se prostra diante dele. Se eu não consigo me prostrar, se o meu coração não consegue se prostrar,
Talvez não seja nem por arrependimento, por pedir perdão para Deus por você mesmo. Mas tantas coisas que você precisa pedir perdão pelos seus. Por aqueles que já andavam comigo e com você, e que hoje estão desviados por causa de uma postura nossa, de uma posição, de uma palavra. Precisamos pedir perdão para Deus, precisamos nos arrepender. Somos pecadores, sim, carente da misericórdia dEle. E graças a Deus que a sua misericórdia está aqui. A palavra do Senhor diz que o Senhor ama a justiça e o juízo, que a glória do Senhor ainda repousa sobre a terra. Ah, Senhor, nós clamamos ao Senhor nessa noite, Pai. Nós clamamos ao Senhor nessa noite. Ah, Jesus, Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia de nós. Somos tão pequenos diante de Ti, Pai, mas queremos nos tornar tão grandes, Pai. Queremos nos tornar como o inimigo que foi varrido do inferno. Às vezes queremos tomar o orgulho que habita em nós, quer tomar o lugar que deveria ocupar a glória de Deus em nós. Pai, nós nos arrependemos. Nos arrependemos porque temos tanto tempo para tudo, menos, Senhor, para Te agradar, menos para orar, menos para passar na palavra. Não temos tempo para ir visitar um enfermo, um doente. Não temos tempo para socorrer aquele que precisa de socorro. Temos tempo para tudo, Pai. Esquecemos que não somos daqui. Esquecemos que a nossa cidade não é daqui, que não somos cidadãos dessa terra. Esquecemos, Pai, da nossa identidade que temos em Ti, Pai. Nos perdoa, Pai, porque, Pai, tudo tem mais valor. Não lembramos que adquirimos uma nova identidade contigo quando o Senhor nos salvou. Temos uma identidade de filhos, Pai, mas muitas vezes não andamos como filhos. Andamos como miseráveis, porque não cremos na Tua palavra, não cremos nas Tuas promessas, porque não temos tempo contigo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Eu sei que ela vem por ouvir da palavra, mas eu negligencio, eu não oro, eu não busco, eu não leio a Tua palavra. Que comunhão tenho eu contigo, Pai? Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Pai, todas as vezes que temos falado do nosso irmão, que temos causado contendas, Pai. Nos perdoa, Pai, porque quando estamos falando dos nossos irmãos, Pai, esquecemos que estamos falando do corpo de Cristo. Se fazemos parte do corpo, porque, Senhor, vamos falar mal do corpo. Declaramos que amamos, mas não temos atitudes de amor.
Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Pai, pelos pecados escondidos. Nos perdoa porque não temos orado, Deus. Os pastores fazem turnos de oração, mas a igreja não responde. Nos perdoa, Pai, isso não é fome, isso não é sede. Nos perdoa, Senhor. Clamamos por um avivamento, mas não conseguimos nos arrepender. Espírito Santo, nos constranja, mas nos constranja, Espírito Santo, que não venhamos ficar no lugar onde estamos. Pai, eu oro por um arrependimento genuíno. Eu oro por um coração inteiro para o Senhor. Eu oro por aqueles que tinham um coração dividido, que a partir de hoje se tornam um só coração. Eu oro por corações apaixonados pelo noivo. Eu oro, Pai, por uma igreja apaixonada por santidade, que tem fome de ser santo. Eu oro, Pai, transfere o teu desejo ao nosso coração. Transfere a tua vontade ao nosso coração. E Pai, nós clamamos, ensina-nos, Pai, a estar conectados contigo e não com o mundo, a estarmos conectados com o céu, mas não com a terra. A terra nos causa nojo, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Somos dos céus, somos eternos, queremos estar conectados com o céu. Não queremos apenas ouvir os anjos cantando junto conosco. Queremos, Pai, ouvir, ver os anjos trabalhando por nós. Papai, oh Papai, nos santifica. Queremos ser santos como Tu és santo, para que a Tua glória venha, para que não sejamos consumidos pela Tua glória. Pai, queremos ser santos como Tu és santo, para que o fogo desça, para que o avivamento chegue, para, Pai, por causa do nosso despertar, da nossa fome por Ti, essa cidade Te conheça e se prostra somente diante de Ti, Pai. Esse é um mês, Pai, que o mundo tanto adora. Há tantos, Pai, há tantos demônios, mas nós queremos desagravar o Teu coração. Nós queremos, Pai. O Senhor, só o Senhor é Deus sobre a nossa vida. Só o Senhor é Deus sobre as nossas famílias. Só o Senhor é Deus sobre essa igreja. Só o Senhor é Deus sobre Pato Branco. Vem reinar. Nós Te coroamos como rei dessa igreja. Nós Te coroamos como rei dessa cidade. Vem reinar, vem reinar. Nós nos agradamos do Teu governo e queremos ser governados por Ti. Vem reinar, Pai, em nome de Jesus.